Conexões traz hoje mais um debate ampliado. Dessa vez o tema é o audiovisual que está sendo produzido aqui em Goiás. Para falar sobre este assunto, a gente trouxe aos estúdios o Carlos Cipriano, que é presidente do Conselho Estadual de Cultura, Marcelo Costa, que é coordenador do curso de audiovisual da UEG, e também o César Kiss, que é produtor audiovisual. Para a gente continuar o assunto que a gente teve que encerrar ali no bloco anterior, como é que vocês avaliam as políticas de financiamento de Goiás para o audiovisual, que na verdade são para a cultura de forma geral, a legislação que o Estado tem para essa área, como é que vocês avaliam isso para melhorar o setor, para ampliar a participação do setor? Eu acho que a gente está, como você mesma disse, inserido no contexto de cultural. A gente não tem dentro do Estado de Goiás mecanismos de fomento específico para o audiovisual, enquanto diversos estados brasileiros e até o governo federal têm linhas de financiamento exclusiva para o audiovisual, buscando o desenvolvimento desse mercado. A gente tem o FSA, que é o Fundo Setorial do Audiovisual, voltado à produção de cinema e televisão. A gente tem o artigo 3 e 3A, que também é voltado para a televisão. A gente tem diversos mecanismos, até nos fundos estaduais, como o Cipriano citou, de Pernambuco, que tem 11 milhões só para o audiovisual, vamos dizer assim. Aqui a gente não está tendo esse apoio. A Mandra Filmes já participou 2 vezes do pitching da TV Cultura para seleção de produtos audiovisuais, séries infantis de televisão, e por 2 vezes a gente foi interpelado se havia dentro do governo do estado de Goiás algum fundo ou mecanismo que apoiasse essa produção para televisão. A gente falou não, e nesse momento a gente viu uma bancada de 20, 30 pessoas agachar para um papel e fazer suas anotações, né? Assim, ou seja, a gente já saiu perdendo por não haver um apoio para o desenvolvimento desse setor aqui, competindo com as pessoas que estão fora do estado, buscando adentrar nesse mercado aberto pela Lei 12.485. Se não me engano, segundo a Apex, esse mercado fora do Brasil, no mercado mundial, é um mercado que movimenta 450 bilhões de dólares por ano. E o Brasil não tinha 1% desse mercado. Acho que agora, com o advento da Lei 12.485, a gente já alcançou 1% desse mercado mundial. Ou seja, olha o tamanho do potencial dessa lei e do potencial da TV brasileira, do produtor audiovisual brasileiro. A gente tem diversas séries de animação sendo feitas e exportadas. A gente tem séries de ficção documental sendo produzidas, fechou agora na HBO, que está passando no 3º episódio, e já fecharam uma 2ª temporada, que é Um Negócio, uma série adulta, mas muito bem produzida, produto nacional, já está se falando dela ser distribuída na América Latina. Assim, então a gente está tendo um desenvolvimento muito grande, nacionalmente, não local. Assim, a gente não tem o apoio local para essa distribuição, nem na questão de se agenciar. Se eu estou enganado, é a primeira vez que a gente tem um apoio, que foi essa ida ao Rio Content Market, que veio, mas é através do Sebrae, né? Vamos dizer assim, para a gente poder ir e conhecer numa feira, num grande evento, que é o Rio Content Market, o que é esse mercado em expansão do audiovisual. E quando a gente chegou lá, a primeira vez que eu fui, quando eu voltei para Goiânia, eu voltei brigando com meio mundo, porque a gente vê o que está acontecendo fora e aqui está parado. E esse ano, quando a gente foi com uma comitiva, acho que foram 9 pessoas, né, se não me engano, foi o Cipriano e outras 3 empresas, fora a Mandra, a acompanhar esse evento. O pessoal ficou bobo de ver a grandiosidade do que está acontecendo fora do estado de Goiás no audiovisual. E eu percebo assim, que o governo do estado, já há 4 mandatos, entende que política de fomento audiovisual é a realização de um grande festival internacional, né, onde você tem 5 milhões sendo investidos anualmente, e essa tem sido a política de governo do estado já nesses últimos 4 mandatos. E o investimento também passa pelas atividades artísticas que o festival traz. Claro, né, porque como o próprio secretário de Cultura afirma, né, o FICA não é um festival exclusivo de cinema. Né, quando é questionado em relação a tudo que acontece, a programação cultural, enfim, a música, ele mesmo afirma que não é um festival de cinema. Então, passa por essa miopia, né, do governo, da gestão do governo do estado de Goiás em relação ao que seriam políticas de fato favoráveis para o desenvolvimento do mercado audiovisual em Goiás. E eu tenho certeza que se esse fomento fosse feito de fato,
nós teríamos um outro cenário muito melhor, porque o que de mais importante se necessita no segmento audiovisual é de capital criativo, né? E desse capital nós não padecemos, né? Nós temos muita gente boa, muita gente criativa, a fim de contar muitas histórias bacanas, de produzir conteúdos de qualidade, só que infelizmente sem uma ação efetiva do poder público para fomentar e estimular esse mercado, nós vamos levar muito mais tempo, né, para chegar onde outros lugares conseguem chegar mais rapidamente em função de políticas, né, internas que fomentam, que ajudam na propulsão desse segmento. Então, vamos voltar de novo lá no exemplo de Pernambuco, lá no Rio Content Market, quando eu conheci a Carla Francini, que é a diretora do audiovisual dentro da Secretaria de Cultura do Pernambuco, o órgão equivalente, né? Eu perguntei, como foi que vocês chegaram a esse estágio, né? Disse, olha, se foi a bronca dos cineastas, que não aguentavam mais terem os projetos avaliados por pessoas de outras áreas que ficavam escandalizadas com o valor total do orçamento. Ora, o audiovisual tem esse diferencial, é caro produzir porque envolve equipamento de ponta, que tem que ser alugado, ou envolve uma equipe grande, né? Claro. Então tem uma natureza distinta. E aqui em Goiás, a gente não, apesar de ter o presidente do conselho, que é da área, a gente não consegue fazer um diálogo mesmo dentro do conselho. O conselho daqui também estranha muito. As comissões de avaliação dos projetos também estranham muito. Um longa-metragem vir solicitar R$1 milhão. Talvez estranhe, porque o dinheiro é muito curto. O dinheiro que se dá para a cultura, de um modo geral, é muito curto. E aí fica assim, como nós vamos dar R$1 milhão para um longa, se nós temos só 5 milhões, digamos assim? Né? Fica meio complicado. Vamos supor assim, Lei Goiás agora, está pedindo para fazer um balanço da legislação. Eu identifico isso como um problema mesmo. 160 mil foi concedido para 4 longas, a título de apoio, assim, né? Que foi o que a gente conseguiu dar no espreme dos 8 milhões que foram aprovados agora no início de agosto, para esse ano, dos projetos que entraram, né? Então, assim, um longa pedindo 500 mil, 600 mil, nem é esse valor que é praticado pelo edital nacional de 1 milhão e 200 mil para longa de baixo orçamento. De baixo orçamento. Não, a Lei Goiás consegue apoiar um longa com 160 mil. E quando a gente olha para a lei municipal, pelo amor de Deus, é ainda pior. É muito complicado. Há 10 anos atrás ela tinha 60 mil, quando eu mudei para Goiânia, era 60 mil a lei municipal para um curta. Não, ela passou para 20, o que foi 30 praticado agora, até pouco tempo era 30 mil, depois 30 a BD chegou agora nessa nova abertura agora e disse para a Glacia, vamos voltar o audiovisual para o teto de 60 mil da lei municipal, porque isso aí vai servir de apoio para um curta. O salário mínimo subiu, a verba de produção abaixou. Então, só para finalizar o raciocínio, o pessoal do Pernambuco conseguiu 11 milhões e meio, mas não foi só a conquista dos 11 milhões e meio, é que esse assunto começasse a ser considerado um assunto de Estado, prioritário, e que tivesse ali uma comissão e regras próprias que entendam de fato da natureza do cinema para poder fazer a avaliação desses projetos, para poder decidir sobre as prioridades e diretrizes para onde é que esse dinheiro vai, entende? Então, uma das dificuldades nossa aqui é ter que fazer um diálogo com as outras artes, com as outras linguagens artísticas, os outros setoriais de cultura, para tentar entender essa questão muito particular do audiovisual. Enquanto a gente não conseguir fazer com que um governante perceba essa especificidade e a necessidade de maior investimento, porque lá na frente isso vai trazer retorno em termos de divisa para o Estado, nós vamos continuar apoiando longas com 150 mil, 120 mil, 160 mil, o que é nada dentro de um orçamento geral, como eu citei como exemplo, o longa de baixo orçamento, o edital de longa de baixo orçamento do Ministério da Cultura é 1 milhão e 200 mil. Então daí você tem uma noção. Brasil apoia os seus longas com 1 milhão e 200 mil. Goiás, até o momento, o máximo que ele conseguiu dar para um longa-metragem daqui, e tiveram 4 aprovados esse ano, é 150 mil. E nisso a gente pode perder. Se consegue captar, né? É outra novela, né? É outra novela. E nisso a gente pode perder um grande nicho que está se abrindo com a nova legislação. Sabe o que vai acontecer? Que já está acontecendo há muito tempo. Eu sou formado em rádio e TV aqui, né? Meu professor aqui no curso de rádio e TV da Federal falava para mim assim, vai embora de Goiás. Eu ia pedir patrocínio para um filme naquela mesma época, fui numa pizzaria tradicional do centro, e pegou meu portfólio, não, vou te dar as pizzas todas, mas eu queria te dar um conselho também, que eu estou vendo que você trabalha bem, que seu portfólio é legal.
sai de Goiás, porque nós estamos aqui há 40 anos, nós estamos vendo sempre vocês, o cinema, vocês artistas vindo pedir apoio, e a gente não vê a coisa mudar para vocês, a gente fica com dó. O conselho que eu te dou é vá embora. Então o que acontece? Enquanto outros mercados, outros estados estão fazendo investimento, eles estão também atraindo o que há de melhor em termos de mão de obra capacitada, em termos de criatividade e de talento, para si. Porque para que eu vou continuar aqui em Goiás se o que eu quero fazer, se o que eu nasci para fazer foi cinema, ficar dando murro em ponta de faca, sendo que eu posso ir para um outro lugar, me desenvolver enquanto ser humano, enquanto cidadão, enquanto profissional, de uma maneira muito mais digna do que ter que ficar aqui brigando por uma coisa que na minha cabeça deveria ser feita já pronta, já devia estar pronto, construída essa estrutura de apoio. Sabe? É meio revoltante, eu fico muito nervoso com a situação toda, porque eu já estou dando murro de ponta de faca já tem 4 anos aqui. Né? E não vejo as coisas mudarem, elas mudam muito lentamente quando mudam. Desculpa o desabafo. Não, sem problema. Tem algo a contribuir nesse sentido? Não, eu entendo o desabafo do Cipriano nessa questão de dar murro em ponta de faca, porque a gente vive isso todo dia, né? Assim, como produtor cultural, vamos dizer assim, a gente há 10 anos, quando a gente criou a Amanda, né, sentou eu, o Ricardo, o Thiago e o Paulo, falavam, vamos abrir uma produtora de desenho animado aqui em Goiás. Falavam, vamos, o que a gente vai viver? Produção audiovisual. E nesses 10 anos o que a gente tem visto é isso. Em outros estados, em outros mercados, um desenvolvimento que aqui não tem acompanhado. A UEG está acabando, ela está formando produtores audiovisuais, o pessoal para o mercado está exportando. O tanto de gente daqui de Goiânia que eu estou sabendo que está trabalhando em São Paulo, está trabalhando no Rio de Janeiro, em grandes produtoras como a LC Barreto. Esse pessoal que está lá na LC Barreto, que se formou aqui, não podia estar aqui em Goiás? A gente não podia estar trabalhando, desenvolvendo produtos que a gente sabe que tem capacidade de desenvolver, vamos dizer assim, e a gente está parado. Está parado por falta de apoio. E apoio não é só a questão de se ter o fundo, de se ter o dinheiro, é também criar mecanismos. Vamos dizer assim, a Aparecida de Goiânia a gente conseguiu, que tem um polo industrial, aí ele tem o polo de tecnologia, a gente levou um projeto para eles acharam fantástico. Né? Falou assim, não, a gente dá o terreno para vocês, só que vocês têm que construir a produtora de vocês, começar em 60 dias. Como? Vamos dizer assim, se torna inviável, porque a nossa renda ela vem em parte de produção cultural, ou seja, dos curtas-metragens que acontecem em Goiânia, que está parado, a lei está parada, mesmo esses projetos que o Cipriano falou que aprovaram de longa, a gente não vai poder captar esse ano, né? Se eu não me engano, é só a partir do ano que vem. Então, vamos dizer assim, daqui até o final do ano, todos os projetos de audiovisual e de todos os outros setores estão parados, por falta de verba na lei. Vamos dizer assim. Então, você acaba estagnando um mercado local que, nacionalmente, está todo mundo fazendo crescer. Certo. Então, pode. Bom, então, na verdade, diante desse cenário, a gente percebe que o estado de Goiás tem um potencial de crescimento gigantesco, né? É um estado que possui boas cabeças e que tem exportado gente para fora porque não encontra aqui no seu lugar as oportunidades necessárias para desenvolver o seu trabalho, para ter reconhecimento, para poder viver dignamente daquilo que nasceu para fazer, que é a produção audiovisual. Então, mesmo num cenário nacional, né, você citou a lei da TV Paga aqui no início do programa, que propicia um cenário favorável. Numa conjuntura interna, nós não podemos, né, vivenciar isso de fato de maneira mais ampla, porque as políticas, né, não favorecem. Certo. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco vamos para o último bloco com essa discussão sobre o audiovisual em Goiás.